Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui o nosso estudo no livro de Apocalipse. E nós vamos falar agora do significado do livro. Glória a Deus. Glória a Jesus. O que é a segunda parte do livro. A primeira parte desse livro, foi a introdução. Falamos da introdução do livro. Depois falamos da visão. A introdução está em um vídeo só. Depois falamos da visão do livro, que está gravado, está em 3 vídeos. A conclusão da visão do livro. E agora nós vamos falar do significado, ou melhor, o significado dos números, né? Os números na Bíblia têm seu significado, de 1 a 12, vamos falar de 1 a 12 nesse vídeo, o significado desses números. Então vamos lá. O significado, glória a Deus. O significado dos números. Para se compreender facilmente, ou mais facilmente, o Apocalipse, é necessário ter clareza dos números na Bíblia. Em sua leitura pode-se perceber que certos números aparecem com bastante frequência, como o 7, o 12, o 4. Lembre-se que eles não surgem na Bíblia por acaso. Possuem um significado. A Bíblia usa os números de 1 a 6 como básico para todos os outros. Todos os demais têm seus significados essenciais a partir dos 6 primeiros. O número 7 é o número perfeito, mas o número 8 é igual a 7 mais 1, ou seja, um número que inicia um novo ciclo. 10 é 5 vezes 2, 12 é 3 vezes 4, e assim por diante. O número, o número 1. O número 1 fala de harmonia e unidade. Deus é a fundação, tudo começa nele. Ninguém o precede. Desse modo, o número 1 representa o Deus absoluto. Para com Deus, tudo é um. Há um só Deus. 1 Timóteo 2,5 e Deuteronômio 6, verso 4. A Bíblia declara a Páscoa como o início dos meses. Êxodo 12, versículo 2. Primeiro porque foi o tempo em que ele veio para salvar o seu povo. Todo primogênito era santo ao Senhor. Êxodo 22, 29. Também era sua toda primeira colheita
ou seja, toda primeira colheita pertencia a Deus, todo primeiro fruto. O número 1 aponta para a unidade, para o Deus absoluto. Ele é o único Deus. Aleluia. O número 2 o número 3 é o número da Trindade. O número 2 é o número do Senhor Jesus. Deus é 3 em 1 e 1 em 3. Dentro da Trindade, o Filho é a segunda pessoa. O número 2 é, portanto, o número do Senhor Jesus. Os dois têm um significado semelhante ao 8. A palavra do Senhor diz, na primeira epístola aos Coríntios, que ele é o segundo homem. 1 Coríntios 15, 47. Na epístola de Romanos, ele é o segundo Adão. Jesus tem duas naturezas. É plenamente Deus e plenamente homem. Sua obra possui dois estágios: encarnação e glorificação. O sacrifício pelo pecado, em Levítico 5 e 7, tinha duas pombas, mostrando os dois aspectos da salvação. O número 2 também fala de comunhão, adição e ajuda. Eclesiastes 4, 9 e 12. O Senhor Jesus veio para ter comunhão com o homem, trouxe Deus para dentro do homem e levou o homem para dentro de Deus. 2 também é o número do testemunho. Na Bíblia, todo testemunho precisa de, no mínimo, 2 pessoas. Os discípulos foram enviados aos pares, Mateus 10, de 2 em 2. Porque o testemunho duplo é fiel e verdadeiro, Deuteronômio 17, verso 6. E também 19, verso 15. E também Mateus 18, 6. E também 2 Coríntios 3, verso 13, verso 1. E 1 Timóteo 5, 19. 2 é o testemunho de Cristo. A Bíblia fala que os pães que ficavam no lugar santo eram 2, o que aponta para o testemunho. Durante a grande tribulação haverá 2 testemunhas que irão pregar em Jerusalém. Apocalipse 11, verso 3. Apocalipse nos mostra que um dos nomes de Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Apocalipse 1, verso 5 e também Apocalipse 19, 13. Dependendo do contexto, o 2 também pode significar divisão e contraste. O número 3. Existem 3 números na palavra de Deus que significa completitude. Ou melhor, completude. O 3, o 7 e o 12. Eles possuem basicamente o mesmo significado, indicando algo completo. O número 3, porém, aponta para algo completo relacionado a Deus, que é triuno. 3 que são 1. O homem é a imagem e a semelhança de Deus. Por isso ele é triuno, espírito, alma e corpo. A família para ser família tem que ter pai, mãe e filho.
por expressar o relacionamento da Trindade. 3 também é o número da ressurreição, porque ele ressuscitou ao 3º dia. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, e o Senhor disse que esse era o sinal da ressurreição. O batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro negou Jesus 3 vezes e por 3 vezes Jesus lhe perguntou se ele o amava. A primeira epístola de João 5, versículo 8, menciona 3 testemunhas sobre a terra e céu. Elas são o Espírito Santo, a palavra e o sangue. Aleluia! Elas são testemunha porque apontam para as 3 obras das 3 pessoas da Trindade. O número 4. O 4 é o número da criação. São 4 os elementos: terra, ar, água, fogo. Apocalipse 7, versículo 1, mostra que são 4 os ventos da terra. Isso não significa que na terra existem 4 ventos, mas que eles sopram sobre toda a criação. São 4 as estações do ano e também os pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. São 4 os impérios mundiais mencionados no livro de Daniel, de Nabucodonosor até Cristo. Os 4 evangelhos narram a história de Jesus vivendo nesse mundo, lidando com sua criação. Na parábola do semeador, são 4 os tipos de solo do coração, mostrando que abrange toda a criação de Deus. O julgamento do mundo tem 4 aspectos em Apocalipse: a guerra, a fome, a doença e o terremoto. Por isso o número 4 na Bíblia aponta para a criação. O número 5. O número 5 significa responsabilidade diante do Senhor. Na parábola das virgens, tem-se 2 grupos: 5 nécias e 5 prudentes. Mateus 25, verso 2. Isso porque 5 significa responsabilidade. E o número de dedos das nossas mãos indicando que temos compromisso com os nossos atos. Nossas mãos simbolizam nossas obras. A consagração de Arão e a purificação do leproso tinham 5 unções que eram aplicadas em 5 partes do corpo, mostrando que somos responsáveis pela unção recebida. O Senhor multiplicou 5 pães para alimentar 5.000 pessoas, e Davi usou 5 pedras para vencer Golias. Sabemos que o 5º reino mencionado em Daniel será o reino de Cristo, e para entrar nele temos que ter compromisso. Em Levítico temos 5 ofertas que falam das obrigações de um homem se apresentar diante de Deus. Desta forma, o número 5 simboliza responsabilidade diante do Pai.
O número 6 é o número do diabo. Daniel 3, verso 1 e Apocalipse 13, verso 6. É também o número do homem caído em rebelião contra Deus e unido com o diabo. 6 é o número do homem caído vivendo sem Deus no mundo. O homem foi criado no 6º dia. Pode trabalhar 6 dias por semana. Êxodo 23, verso 12. O número do anticristo, 666. 3 vezes 6. Ou seja, 6 3 vezes. Lembra-se que o 3 significa completitude. Portanto, 6, 6, 6 simboliza o homem em demasia tentando ser Deus. É o ápice da humanidade ou do humanismo e da sua independência de Deus. No Velho Testamento, um escravo só podia ser escravo por 6 anos. No 7º, ele tinha que sair livre. Segundo a cronologia bíblica, a história do homem na Terra tem 6.000 anos, de Adão até hoje. Entendemos que o 7º será o milênio. O 7 selo fala da ira do Cordeiro sobre a humanidade. Golias tinha 6 dedos nas mãos, 6 dedos nos pés, 6 côvados de altura. Tudo em Golias era 6, porque fala do homem como inimigo de Deus. 1 Samuel 17, versículo 4 a versículo 7. Fala sobre Golias. Também as dimensões da estátua de Nabucodonosor eram 60 por 6, mostrando que é um tipo de anticristo. Daniel 3, de 1 a 3. O anticristo se levantará contra tudo que se chama Deus. Ele é a consumação de Babel. É o homem vivendo independente de Deus, dizendo: não precisamos de ti. Não queremos nos sujeitar a ninguém, nem adorar a ninguém. Não queremos nos dobrar diante de ninguém. O anticristo é o ápice do humanismo. Cada vez mais ouvimos a mensagem de que o homem é o centro, de que o homem é capaz de tudo, de que ele, homem, é o seu próprio Deus. O número 7. O número 7 tem o mesmo significado de 3, completitude e perfeição. Mas enquanto o número 3 é a perfeição de Deus, o número 7 é a perfeição de sua ação na história, no tempo e na igreja. A partir do número 7, todos os números são uma composição dos 6 anteriores. Ele é normalmente a soma de 3 mais 4.
3 é o número do Deus triuno, unido com a sua criação, representada pelo número 4. Tudo que fala da ação divina no tempo e no meio da sua criação é 7. Por isso, o 7º dia, o sábado, foi santificado. Gênesis 2, de 1 a 3. Enoque, o 7º depois de Adão, foi transladado. Judas 14. Depois que Noé entrou na arca, houve ainda 7 dias de tolerância de graça. Gênesis 7, versículo 4. Jacó serviu a Labão por 7 anos. No Egito, houve 7 anos de abundância e 7 anos de fome. O candelabro tinha 7... Aleluia. Deixa eu me concentrar aqui. Ou respirar melhor. O candelabro tinha 7 lâmpadas. Vou dar uma parada aqui, irmãos, porque o vídeo vai cair. Depois eu continuo aqui, né, com o significado dos números. Deus abençoe. Voltamos já.